Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, estamos começando a nossa aula, um encontro bem especial sobre vinícolas incríveis do Novo Mundo. E como nós temos muitas vinícolas incríveis no Novo Mundo, eu decidi deixar essa aula focada em vinícolas incríveis do Novo Mundo, mas com destaque para a América do Sul. Porque são vinícolas próximas da gente, são vinícolas que a gente consegue chegar mais facilmente, são vinícolas que a gente já tem muitas vezes uma afinidade, já prova os vinhos, já conhece o projeto, talvez ainda não tenha visitado, mas tenha a possibilidade por ser um pouco mais próxima, não custar tão caras, né? Tão caras porque às vezes tem que, além de pagar a visita, além de pagar toda a experiência, além de pagar os vinhos, às vezes o almoço ou o jantar harmonizado, tem que pagar deslocamento e tudo mais. Então, quanto mais perto, menos caro é o deslocamento, de modo geral. Então vamos falar de algumas vinícolas, eu separei algumas bem especiais aqui na América do Sul, então vamos passar um pouquinho pelo Uruguai, Argentina, Chile, claro, que também pelo Brasil, né, porque o Brasil tem algumas vinícolas aí especiais, então selecionei aqui, vou falar o critério pelas quais eu selecionei essas vinícolas, todas eu conheço pessoalmente, e vou explicar por que me impactam, né, porque não só me impactaram, como continuam me impactando, porque são realmente experiências muito especiais. E aonde a gente normalmente foca, né, quando a gente fala de vinícolas, de vinhos, a gente foca lá no norte, né? A gente vai no hemisfério norte, lá no Velho Mundo. E é normal, porque lá a gente tem muitas vinícolas especiais, tem muita. O conceito do vinho passa pelo Velho Mundo. E essa ideia de Velho Mundo a gente, né, a gente falou numa aula sobre vinícolas incríveis do Velho Mundo. Inclusive, eu elenquei a vinícola italiana da Antinori como a vinícola mais incrível do Velho Mundo que eu conheci, porque realmente ela é espetacular, tudo que ela entrega de experiências, não só de vinhos, porque faz vinhos espetaculares, como, né, fica em Chianti clássico, é a Antinori que é anticlássico, e lá vende os vinhos principais da Toscana de Antinori, como Solaia, Tinhagnello, vende, né, os grandes Chianti, os Gran Selezione, Reserva, é incrível. Mas assim como a gente tem vinícolas incríveis no Velho Mundo, a gente tem vinícolas incríveis no Novo Mundo. E vinícolas espetaculares. Espetaculares. Que não entregam só vinhos espetaculares. Eu estou aqui provando vinho, já vou mostrar para vocês o vinho que eu estou provando. É um vinho de uma dessas vinícolas. Já vou antecipar que esse vinho é de uma vinícola brasileira. E enquanto esse vinho vai respirando, que eu servi agora há pouco, ele vai ficando mais amplo em aromas, ele vai ficando mais amplo em sabores. E dá um orgulho muito grande em saber que é um vinho brasileiro. E até tomando um golinho já dá pra gente sentir o quanto ele é especial. Mas daqui a pouco a gente chega nele. Né? Então, tomei um gole logo que abri. Tomei um gole agora. E olha, é muito legal saber que a gente está produzindo vinhos tão interessantes. Mas essa vinícola entrega mais do que vinhos. Assim como outras que eu vou mostrar para vocês aqui. Como essa que a gente vai começar. E por onde a gente vai começar? A gente vai começar lá pelo Uruguai. E posso dizer para vocês que essa vinícola, quando eu conheci, ela me impactou muito. O Uruguai, a gente sabe que é um país pequeno e que não tem um volume muito grande de produção vitivinícola, apesar de ter uma tradição bem interessante. O Uruguai é um país aqui que faz fronteira com o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul especificamente, e a gente sabe que a gente tem as regiões da Campanha Gaúcha que estão lá na fronteira com o Uruguai,
e que muitas vezes são associadas a vinhos parecidos com o Uruguai, e é verdade, a gente tem plantado lá na campanha Taná, principalmente, que é uma casta muito emblemática do Uruguai, a gente tem Cabernet Sauvignon, a gente tem cortes bordalês, ou seja, uvas que vão no corte bordalês, que são parecidas com o Uruguai. Mas a gente tem que entender que o Uruguai, as vinícolas, as principais vinícolas, elas estão no sul do Uruguai, e não lá na fronteira com o Rio Grande do Sul. E, aliás, o terroir do Uruguai, por ficar concentrado as produções vitivinícolas no sul, é completamente diferente do Rio Grande do Sul. Então, o que tem é só proximidade física entre os dois países, né? Então, entre o Brasil e o Uruguai, e sendo que o estado que faz a fronteira é o Rio Grande do Sul. Então, o que tem próximo é a fronteira, mas mais do que isso, pouca coisa, além das castas, porque terroir é completamente diferente. Então, as principais regiões produtoras do Uruguai estão no sul, aqui onde vocês estão vendo marcadinhas. Principalmente essas áreas que estão marcadas aqui em destaque, como 13 Montevidéu, 14 aqui Canelones e 15 essa areazinha aqui chamada Maldonado. Então aqui é uma área muito especial porque é bem pertinho de Punta del Este, aonde os brasileiros gostam muito de ir, tem cassinos, praias lindíssimas. E aqui saiu um dos projetos mais incríveis de vinhos que eu conheço no mundo inteiro. Bodega Garzon. A Bodega Garzon é qualquer coisa de espetacular. Olhem o que vocês estão vendo aqui nessa foto, com toda essa área de vinhedos em volta, com lagos, com uma estrutura enoturística incrível, realmente espetacular, muito destacado. Um lugar que demorou alguns bons anos para ficar pronto, e eu tive a alegria de ir logo depois que tinha acontecido a inauguração. Então, eu já acompanhava, eu não conhecia a Garzon, mas acompanhava o projeto já de longe, né, das fotos, publicações, tudo mais, lia bastante, tinha uma curiosidade de conhecer, e fui logo depois que eles inauguraram. Eles saíram do Soft Open, eu fui conhecer a Garzon. E era impressionante. É uma vinícola que tem um impacto muito grande de estrutura, de tecnologia, de planejamento, de adequação ao local. E é perto de Punta del Este, então a gente faz um deslocamento bem tranquilamente, pode ficar hospedado em Punta del Este e vir até a Garzon para passear, para comer, para passar o dia na Garzon tranquilamente. Tem um restaurante bem legal, é um restaurante que é gerenciado pelo Francis Malman, um deles, inclusive, eu falo um pouquinho mais daqui a pouco. E essas áreas de vinhedo aqui simplesmente incríveis, uma região muito, muito linda. E boa parte aqui do restaurante, tem vários mirantes, a parte de mesas, tem uma área externa muito bonita, ou seja, aonde você está, ou no restaurante, ou nas áreas de degustação, ou nas próprias mesas para consumo, né, wine bar, enfim, você está de frente para os vinhedos, porque ele fica para a parte da frente e para a parte de trás. E também me chamou uma coisa, muita atenção na Garzon, que foi a quantidade de gente que ia lá de helicóptero. Estava chegando helicóptero o tempo inteiro lá, as pessoas, né, inclusive quando entra no site da Garzon, tem as coordenadas para chegar de helicóptero. Então chegava helicóptero o tempo inteiro. Ela assim, tipo, nossa, eu nunca vi tanto helicóptero em movimento. Assim. Então o tempo inteiro chegando helicópteros, porque como ela é um pouquinho mais afastada, ela é perto de Punta del Este, mas ela é um pouquinho mais afastada, precisa se deslocar para chegar até ela, e ela é bem interiorana, assim, ela é uma área de fazenda, e é um projeto simplesmente lindo, e que os vinhos estão ficando cada vez melhores. E para falar um pouquinho dessa questão, e até para avançar na vinícola, mas para falar um pouquinho do que é a Garzon, seus projetos, falar um pouquinho do Uruguai, porque o Uruguai, ele cresce muito em qualidade dos seus vinhos, muito. São áreas, o Uruguai como um todo, né, são áreas planas,
São grandes áreas, são áreas agrícolas, a gente sabe que o Uruguai é muito forte na produção agrícola e na produção pecuária. São áreas de proprietários dessas culturas e que acabam tendo recursos e investem também na viticultura. Então, são grandes áreas, tem bastante área. De modo geral, são áreas mais de, a gente chama de coxilha, são áreas que têm algumas ondulações, mas de modo geral, áreas um pouco mais planas. Tem diferenças importantes de solo, mas de modo geral tem solos à base de argila e de calcário. Alguma coisa de solos com presença de pedregulhos. São solos que favorecem um bom amadurecimento. São áreas que, de modo geral, são um pouquinho mais chuvosas, porque a gente tem a entrada das nuvens do Oceano Atlântico. Então, é um clima temperado úmido e tem uma moderação importante do Atlântico. Então, de modo geral, não tem tanta continentalidade e é bem favorável para, principalmente, maturação de algumas uvas, uma vez que a gente está um pouquinho mais para o norte, né? A gente está indo para o, né? Desculpa, a gente está um pouquinho mais para o sul do hemisfério sul. Então, a gente está se afastando um pouquinho da linha do Equador e ter essa moderação do oceano ajuda bastante. A gente tem solos com boa drenagem e solos que favorecem muito a intensidade das uvas para vinhos mais potentes, por um lado, como os solos de argila e os solos de pedregulho, e solos que favorecem muito frescor, a acidez, como são os solos calcários. Então, mais ou menos, como os produtores acabam lidando, eles têm um bom equilíbrio, vamos chamar assim, entre os volumes de produção de vinhos tintos e de vinhos brancos, apesar dos vinhos tintos serem mais destacados e a Taná uma das uvas mais plantadas, com certeza. Mas o legal do Uruguai é que a qualidade sobe e cada vez mais se tem investimentos no país para produção de vinhos, principalmente vinhos com maior valor agregado, que é o caso da Garzon. A Garzon é um investimento, né, uma família de milionários que resolveram investir muito fortemente aqui no Uruguai, porque tinha bastante áreas, um terroir favorável, e eles também investiram, que fica bem próximo aqui à vinícola, eles investiram numa fábrica de azeite, azeite de oliva, apesar da redundância, né? Azeite sempre é de oliva, mas uma fábrica de azeite de oliva de alta qualidade, e a fábrica de azeite deles está é considerada uma das fábricas mais modernas de azeites do mundo. Está ali entre as 5 fábricas de maior tecnologia em azeite. E isso não é diferente na vinícola. E aqui o que a gente está vendo, olha que bonito. Aqui é a entrada do restaurante, aqui é o wine bar, né? Logo em seguida tem as mesas externas, tem as mesas internas. Esse restaurante, ele é comandado pelo Francis Malman. O restaurante é da vinícola, mas é o Francis Malman que é o responsável, né? Que é o chefe responsável, ou seja, o mais importante chefe hoje, podemos dizer da América do Sul, entre outros, mas principalmente da Argentina, que é onde ele nasceu, mas um dos mais representativos e importantes da América do Sul, ele opera o restaurante da Garzon. E esse restaurante é um restaurante com uma estrutura incrível e os vinhos da Garzon estão cada vez melhores. Cada vez melhores. Então, quando vocês vierem a Garzon, qual é um dos grandes destaques da Garzon? Estrutura, oferta de possibilidades aqui, porque você pode vir para o wine bar, você pode vir para o restaurante, você pode curtir e aproveitar a vinícola, você pode comprar os vinhos, e tudo isso num ambiente simplesmente acolhedor, cativante, estimulante, eu poderia dizer, porque são realmente locais muito, muito estimulantes. E a estrutura é incrível. E a tecnologia e a quantidade de recursos que eles trouxeram para a vitivinicultura foi incrível, mas principalmente para o processo de vinificação. Eles têm esses grandes tanques de concreto em formato um pouco mais cônicos para facilitar o processo de, principalmente, elaboração de vinhos tintos, um processo de remontagem um pouco mais automatizado pelo formato dos tanques.
Mas olhem o que é esse chão. E eles falaram, assim, quando a gente estava conhecendo o projeto e interagindo lá com eles, passei o dia lá na Garzon. O restaurante tem uma qualidade, claro, hoje muito alta, porque é do Francis Malman, então vale a pena comer as suas carnes, comer os seus preparados, seus assados harmonizados com os vinhos aqui da Garzon. E eles falaram que propositalmente eles queriam esse cenário que a gente está vendo nessa foto aqui da esquerda, esse impacto entre elementos. Então a gente vê um chão extremamente polido, brilhoso, a gente vê os tanques de concreto fazendo um contraste com os tanques, com as pipas de madeira ao fundo, os tanques de madeira, mas claro, tudo de alta tecnologia, tudo de uma referência extremamente alta, e eles entregando vinhos cada vez melhores, né? Não só os vinhos tintos, os tanás, os cortes de uvas tintas, a gente está vendo cada vez melhor o alvarinho que eles produzem, aliás, uma uva que vem se destacando muito no Uruguai, a branca alvarinho, fazendo os vinhos bem especiais, bem especiais mesmo. E vale a gente provar, acompanhar, porque vem coisas realmente incríveis. O vinho ícone, ou que é uma das grandes referências da Garzon, se chama Balastro, e é um vinho tinto, que ele é um corte impressionante em características, em profundidade de sabor, em persistência de sabor, e um vinho que está custando mais caro, mas que sobe muito a qualidade regularmente. Não só o Balastro, que é a grande referência dos vinhos da Garzon, mas os demais vinhos. Então, vir aqui, aproveitar a Garzon e também aproveitar para passear, porque eles têm várias opções de passeio, com umas charretezinhas, com, né, aqueles caminhõezinhos antigos. Então, vale a pena, claro, sempre para visitar precisa agendar. Vantagem, está perto, né, tá do ladinho do Brasil. O Uruguai é um país que não é tão caro para se hospedar, para visitar. Os vinhos não são tão caros, as experiências não são tão caras e vale muito a pena. A região é uma região muito linda, uma região formada por essas áreas com pequenas ondulações e muitas áreas um pouco mais planas e grandes extensões. E é muito legal porque o Uruguai é muito conhecido por pequenas produções, pequenas vinícolas, pequenos projetos vitivinícolas, e muitos desses projetos mais antigos, então projetos que já são mais... tem um pouco menos de tecnologia, digamos assim, são projetos que já têm um certo tempo, são projetos bem legais, mas olhar a Garzon é um contraste muito grande por essa alta tecnologia, esse contexto todo que eles entregam. E quem for a Garzon, vai na cidadezinha do lado, né, da vinícola, chamada Pueblo Garzon, que lá tem um restaurante e uma pousada do Francis Malman, que ele faz esses assados aqui, a pousada e o restaurante vocês estão vendo aqui atrás, que é uma cidadezinha que tem pouquíssimos habitantes e as pessoas vão lá praticamente por causa do restaurante Francis Malman. Então o Francis Malman ele opera o restaurante da Garzon e do vilarejo do lado chamado Pueblo Garzon. Aqui o restaurante é dele, lá é da Garzon e ele opera. Aqui é dele o restaurante. Aí é um restaurante incrível, com esses assados clássicos patagônicos, é realmente uma experiência muito gratificante visitar. Então, com certeza, a Garzon está entre uma das mais incríveis vinícolas do Novo Mundo. Lembrando que a gente está focando em América do Sul. Uma outra vinícola, agora, claro, mudando de país, a gente vai passar por alguns países, uma vinícola que é espetacular, incrível, é a Vinavik no Chile. Essa é outra vinícola que vale muito a pena conhecer. Vale a pena passear lá com um pouquinho mais de tempo, porque realmente o que eles entregam lá de experiências é completamente fora de curva. Então, só para vocês verem, aqui é uma das faces da vinícola. A Vinavik, eles têm 4.000, quase 5.000 hectares de área, toda a área, nem tudo tem vinhedo. Tem essa vinícola incrível aqui, que tem todo um conceito holístico de integração com o meio ambiente, de processos. É realmente incrível. A experiência aqui na Vinavik,
é uma experiência que eu não vou contar os detalhes para não estragar a surpresa e a expectativa de quem vai lá, porque vale muito a pena ir conhecer e interagir. Mas o que eu posso dizer para vocês é, eles têm experiências incríveis para quem vai visitar a vinícola. Inclusive de rodar os vinhedos em áreas diferentes, de fazer cortes de vinhos, né? De você fazer o seu vinho. Olha, simplesmente espetacular, tá? Vou comentar só até aqui para não estragar a surpresa de quem vai. Mas é com certeza uma das experiências de visitas mais incríveis que tem. O lugar é altíssima tecnologia, o lugar é realmente lindo, fica no interior do Chile, Vale do Rapel, a gente já vai dar uma olhadinha, e simplesmente destacado. Aonde está a Vinavik? A Vinavik está mais ou menos aí próximo de 90 quilômetros de Santiago, dentro do Vale do Rapel, mais especificamente no vale chamado Cachapoal. Esse é um vale cercado por cadeias montanhosas, muito, muito bonito, que tem uma cultura vitivinícola bem, bem antiga, bem tradicional, e a Vinavik veio e trouxe uma grandiosidade para a região. É uma região destacada, com vinícolas bem destacadas, mas a Vinavik veio e subiu muito a régua da região, régua de investimento, de referência, de citações. O Vale do Cachapoal, está aqui marcadinho em verdinho no mapa, ele é um vale que ele tem o clima mediterrâneo, né, o clima mediterrâneo por causa do clima do Chile, apesar de não estar no Mediterrâneo, tem essa questão desses verões mais quentes, mais secos, um pouquinho mais longos. É um pouquinho menos chuvoso, né, que as cadeias de montanha protegem um pouquinho mais a região. Tem solos com uma drenagem muito interessante, tem uma amplitude térmica interessante, tem muitos vinhedos aqui até que não precisam de irrigação, a maioria precisa, são vinhedos secanos, como eles chamam, mas essa maturação um pouco mais lenta, pela amplitude térmica, por alguma coisa das brisas que chegam do oceano, que é um oceano frio, que é o Pacífico, mas pouca coisa, porque a maior parte são cadeias montanhosas protegidas, então não tem necessariamente acesso, né, àquela, principalmente a neblina que vem direto do mar, aquelas influências da chuva, e essas amplitudes térmicas um pouquinho maiores, os verões um pouquinho mais secos, mais longos, estende um pouquinho o ciclo da videira, principalmente o amadurecimento, solos que vão transitar entre solos, principalmente com uma mistura de argila, cascalho, um pouco de areia, solos com boa drenagem, com uma boa permeabilidade e principalmente com uma boa capacidade da videira infiltrar as suas raízes. Fica muito favorável para as uvas tintas, principalmente as uvas tintas de maturação mais intermediária para longas, que normalmente vão gerar vinhos tintos mais potentes, concentrados, um pouco mais intensos, como Cabernet Sauvignon, a Carmenère, a Syrah, Petit Verdot, Cabernet Franc, são várias variedades aqui que se destacam muito bem. Nessa áreazinha especificamente de Cachapoal, a gente vai ter um fator extra, principalmente por uma maior presença de argila no solo. Essa argila, além dela ser favorável para uma retenção de água, porque ela absorve bastante água, e depois ela tem camadas, porque essa argila, muitas vezes, ela não está na superfície. Ela está em um perfil um pouquinho mais baixo. Na superfície você tem areia, que tem uma boa permeabilidade, a argila retém a água em camadas um pouquinho mais baixas. Aqui se transita um pouco. Então, tem áreas em que a argila está mais superficial, em perfis mais altos, tem áreas que a argila está em perfis mais baixos. Mas, de modo geral, esse entendimento que a argila é um solo frio com uma boa retenção de água também permite que dê uma refrescada, entre aspas, na região e dê uma estendida no ciclo de amadurecimento, ou seja, o solo frio dá uma ajudada nesse processo de estender também, né, amplitude térmica, noites um pouquinho mais frias, e esse solo um pouquinho mais frio com uma boa retenção de água, uma boa retenção hídrica.
E isso favorece, como a gente estava falando, as uvas tintas, mas principalmente, que é o grande destaque da região aqui, não são os vinhos varietais tintos, mas os vinhos de corte. Porque como áreas se destacam mais por melhor amadurecimento de determinada variedade tinta, eles fazendo cortes, blends, eles conseguem ter vinhos muito mais interessantes, mais amplos, maior volume de boca, maior profundidade, são vinhos realmente muito interessantes. Então, o grande destaque dos vinhos aqui são tintos, mais corte de uvas tintas, blend, principalmente de uvas de corte bordalês, Cabernet Sauvignon, a Carmener, a Cabernet Franc, a Merlot, mas também outras variedades como a própria Syrah, né, alguma coisinha que aparece de Alicante Boucher, enfim, mas principalmente uvas do corte bordalês. E a Vinavik, ela está numa área que é uma área muito favorável para o amadurecimento de uvas tintas de perfil de ciclos muito longos, como é o caso da Carmenère. Então, a região, que é uma região que está aqui bem pertinho de Pelmo, né, a área eles chamam de Milarroué, ela é muito favorável para o amadurecimento então, dessas caças de ciclo muito longo. A gente falou, né, que intermediário para tardias, ciclo longo é ciclos tardios, mas ciclos tardios eles são muito benéficos para uvas, né, a tendência de uvas com grande concentração. Então, quando você tem um local adequado para esses ciclos tardios, normalmente os produtores acabam colocando essas uvas mais tardias porque, né, elas vão conseguir amadurecer de forma adequada, como é o caso da Carmener. Você precisa encontrar locais muito específicos e peculiares para que ela consiga amadurecer, senão ela não amadurece bem. A Carmener é uma uva chata, difícil encaixar as janelas de maturação. E a Vic está aqui pertinho, e a Vic ela tem 4.000 hectares de área. 4.000 hectares de áreas, olha que espetáculo. Só que ela usa para vinhedos algo em torno de 1.000 hectares, que já é bastante, 1.000 hectares. Mas o que eles fizeram? Primeiro, o local é incrível, muito investimento. Dentro da estrutura da Vic, você tem a vinícola, que você está vendo aqui na direita, aquela área mais baixinha lá na direita, e você tem o hotel. O hotel é esse que está bem aqui no centro da foto, um pouco mais destacado. Tudo que vocês estão vendo no teto do hotel é titânio. Então aqui a gente tem um investimento de titânio absurdo. A gente já falou da região e suas características. O grande destaque da Vinavik são os vinhos tintos. Apesar de ela ter lançado um rosé agora há pouco tempo, o grande destaque são os tintos. Mais potentes, mais intensos, cortes à base de uvas de Bordeaux, mais característico, é um bem clássico da Vinavik. Grande destaque, Cabernet Sauvignon, a Merlot, Cabernet Franc, Carmener, bem característicos. E o local com uma estrutura impressionante. Aqui no hotel, é um hotel com algo em torno de 20 e poucos quartos. Os quartos são todos diferentes, criados por um artista diferente. Cada artista criou um quarto. Cada quarto tem uma vista única para os vinhedos, para a propriedade. A diária custa caro, algo em torno de $1.000, $1.100 a diária. Mas o que tem de positivo aqui? É que, claro, é mais caro. A diária é cara. Mas tem uma grande vantagem aqui, é que você não precisa ficar hospedado no hotel. Você pode vir na vinícola, fazer a atividade na vinícola, depois vir almoçar no restaurante que fica dentro do hotel, passar o dia aqui e depois, né, pode ir embora e não ficar hospedado. Claro, quem quiser e puder ficar hospedado, vale a pena, porque estamos falando aí de um hotel incrível, de grande estrutura, aquelas piscinas de borda infinita, os quartos incríveis, mas principalmente tu tem a estrutura do hotel à sua disposição quando você passa o dia aqui. Então pode aproveitar toda a estrutura do hotel, restaurante e tudo, e vale muito a pena. Então uma experiência vitivinícola incrível, um contexto muito legal de experiência e vinhos também muito bacanas, muito legais. Porque a Vinavik, ela, por seus vinhedos serem novos, né, então são vinhedos novos. O que ela fez?
ela resolveu concentrar muito a produção e diminuir muito o volume. Ela produz algo em torno de 1 cacho por videira, principalmente esses vinhedos mais novos, para que a uva seja bem concentrada. Isso exige um investimento muito alto, porque o volume de produção cai muito. E isso fez com que os vinhos fossem mais concentrados desde o começo. Então, o volume de produção da Vinavik é um volume bastante baixo, para que os vinhos sejam mais concentrados. E essa alta tecnologia que tem na vinícola permite os enólogos, que são normalmente enólogos franceses de Bordeaux, que gerenciam, né? O Patrick Valette foi quem começou o projeto, ainda dá uma consultoria, mas eles são vinhos concentrados e muito intensos, mas com equilíbrio muito grande, muito sabor, frescor. Então a experiência da Vicky é você passar o dia aqui, ou se hospedar. Vocês estão vendo aqui nessas fotos, são as fotos do hotel, né? Aqui vocês estão vendo essa foto de baixo, a piscina de borda infinita. Aqui no meio vocês estão vendo o restaurante. Aqui na parte inferior à esquerda vocês estão vendo a vinícola, uma tomada de cima. Vocês estão vendo os quartos aqui nos andares de cima. Então é um lugar realmente incrível e espetacular. A comida é muito boa do restaurante. Você toma os Vicks lá, a Vick não tem muitos diferentes rótulos. Ela tem menos rótulos, mas rótulos bem destacados. Inclusive o Vick, que é o vinho referência deles, né? O Vick. Depois vai ter outros como Milacala, Latubelle. Então tem vinhos aqui realmente incríveis. Todos os vinhos da Vick são vinhos intensos. A Vick não tem vinho de entrada. Os vinhos de entrada da Vick já, né, vai ser lá o Milacala, no Brasil, né, eles chamam de Vick A. E até uma dica importante para vocês, tá? Que importa para o Brasil o Vick A, que é um vinho, entre aspas, de entrada da Vick, que é a wine.com.br. Ela seguidamente faz umas promoções bem interessantes, né? Então acompanha aí, seguidamente umas promoções bem legais, e qualquer vinho da Vick vocês podem comprar, que a qualidade é alta. É alta. Vamos falar de Brasil, né? Falamos de Uruguai, falamos de Chile. Então no Uruguai a Garzón, no Chile a Vinavik, e no Brasil eu vou falar de duas vinícolas. Duas vinícolas com perfil muito diferente. Em duas regiões diferentes. Na verdade, elas são duas da Serra Gaúcha. Eu escolhi duas vinícolas da Serra Gaúcha, mas de locais diferentes, inclusive indicações geográficas diferentes. A primeira, Luiz Argento, Flores da Cunha, região dos Altos Montes, um terroir incrível, uma pequena comunidade de imigrantes italianos, uma vinícola que foi uma das sedes da antiga Grande União, que foi comprada, né, pela família Argenta e foi, né, reaproveitado toda essa propriedade. Claro, os vinhedos foram reimplantados, a vinícola foi construída, eles mantiveram esse casarão da entrada, que é onde tem, hoje funciona um modelo de eventos, wine bar e algumas atividades, e construíram uma vinícola simplesmente incrível. É uma vinícola que vale a pena conhecer, é uma vinícola realmente muito bonita, de alta tecnologia, está no centro de Flores da Cunha, que é outro ponto bem relevante, ou seja, no centro da cidade, é fácil de chegar. Flores da Cunha é uma cidade pequena, mas com uma boa estrutura de hotéis, restaurantes, então você consegue aí chegar facilmente a Flores da Cunha, uma rota de fácil acesso, é próximo a Caxias do Sul. E essa vinícola teve um grande investimento e, com certeza, um dos projetos mais bonitos vitivinícolas do Brasil. Os vinhedos em volta, né, que dão uma emoldura. Vocês podem ver que no fundo é a cidade, né? Uma parte da cidade está aqui, a vinícola realmente no meio da cidade, ela está no centro da cidade. E o legal é que a Luiz Argento, eles não param de investir, eles continuam investindo, continuam trazendo mais experiências, trazendo outras possibilidades. Agora eles implementaram um tempo atrás o restaurante, o Clô, que é um restaurante de alta qualidade. Então, cada vez mais experiências diferentes eles estão trazendo. E, além de bonito, de realmente ser um lugar muito bonito, a vinícola como um todo tem experiências muito legais, né? Tem áreas, as salas de barrica, onde tocam as músicas, né? Tem vários andares da vinícola, eles cortaram parte de uma grande montanha, uma colina, né? A colina um pouco mais alta, eles cortaram, então
um lado da vinícola até o subsolo, onde ficam as barricas, uma parede que era a rocha pura, assim, onde escorre água. É lindíssimo, né? Projeto lindíssimo. Aonde fica a Luiz Argenta? Na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha é o nosso grande polo produtor vitivinícola do Brasil. Aqui é a Luiz Argenta, a vinícola. Ela tem outros andares para baixo, inclusive, essa colina aqui que vocês estão vendo aqui foi cortada. Então, a vinícola tem mais 3 andares praticamente para baixo. E um projeto realmente muito bonito. Um projeto realmente destacado. Um projeto realmente que vale a pena. Com essa estrutura nova que eles estão implementando, então estrutura para eventos, wine bar, restaurantes, aí ficou realmente agora extremamente atrativo, porque dá para ir passar o dia também na Luiz Argenta tranquilamente, com todas as atividades, fazer a visita de degustação, provar os vinhos. Lembrando, a Luiz Argenta está em Flores da Cunha, que é a principal região da indicação de procedência Altos Montes. Então, a IP Altos Montes, ela tem algumas regrinhas. A maior parte da IP está em Flores da Cunha, uma parte em Nova Pádua. Ela produz diferentes estilos de vinho dentro da IP. Lembrando que os produtores podem escolher se querem ou não produzir os seus vinhos com IP. Então, só seguir as regras da indicação geográfica, e aqui tem a possibilidade. Alguns produtores fazem, alguns produtores não fazem, é muito critério de cada produtor. Mas, de modo geral, então, aqui essa área são áreas de altitude, que oscilam aí entre 500, 550, perto de 900 metros. Ou seja, já é uma região serrana, uma região de altitude. A gente sabe que as regiões de altitude tem aquela questão, né, de um pouco mais de amplitude térmica, noites mais frias. Tem aquela questão também de ter uma temperatura média um pouquinho menor. Eu estou aqui, por exemplo, agora na Serra Gaúcha, estou no verão, né, dezembro, um período bem quente, e as noites em Bento Gonçalves são noites frescas. Durante o dia faz bastante calor, bastante sol, e a noite é fresco, bem agradável. Então, essa é uma vantagem que favorece muito a maturação de uvas, principalmente compostos fenólicos. Claro, favorece vinhos mais frescos. Ultimamente tem ficado um pouco mais quente os anos, então também favorecendo uvas tintas. A gente tem um destaque muito grande na Serra para os espumantes, mas também para vinhos mais frescos, tanto brancos quanto vinhos tintos. E agora, com esses anos mais quentes, as uvas tintas têm ganhado notoriedade, são vinhos mais carregados, mais intensos, bem interessante. Então, Altos Montes, aí na região de Flores da Cunha, é uma das maiores áreas de vinhedos do Brasil, como indicação geográfica é a maior, mas também como região produtora. Seguidamente aí está nos maiores volumes de produção de vinho, né, sempre competindo ali com Bento Gonçalves. E a Luiz Argenta é uma das vinícolas referências dessa região, porque muita gente vem de fora para conhecer e viver a experiência da Luiz Argenta. E a Luiz Argenta, ela é toda pensada em conceito de vinícola boutique. Inclusive, isso vai desde a parte toda de construção, de arquitetura, de integração com o meio ambiente e com a natureza, mas também vai para toda a comunicação visual, para a identidade e também para os rótulos e principalmente para as garrafas. A Luiz Argenta não usa garrafa convencional. Ela importa essas garrafas, principalmente de fábricas italianas. São garrafas bem exclusivas e muito peculiares. Então, muita gente compra os vinhos da Luiz Argenta, inclusive por causa das garrafas, para ficar com as garrafas e depois fazer de decoração, fazer de vasinho, botar uma flor, enfim. E realmente são garrafas extremamente lindas, a gente consegue ver aqui. Garrafas completamente diferentes, garrafas conceitos, garrafas muito estilizadas, garrafas que têm uma ideia que já vende a região, mas principalmente vende a vinícola, vende a ideia da vinícola, né? Vende a região porque fala de onde é, mas vende a vinícola porque essa ideia de olhar uma garrafa e identificar uma vinícola é super destacada. Poucas vinícolas no mundo conseguem fazer isso, a Luiz Argenta consegue. Então, méritos aí para a Luiz Argenta. Outro lugar no Brasil que vale a pena conhecer, entretanto, eu tenho que colocar, porque aqui é uma menção honrosa com estrelinhas.
que é o Vale dos Vinhedos. Então, quem gosta de vinho, quem quer ter experiências muito legais de vinhos no Brasil, tem que conhecer o Vale dos Vinhedos. E já que eu estou falando de vinícolas incríveis, eu tenho que falar de algumas vinícolas. E eu aqui meio que escolhi uma vinícola, meio que duas, né, para representar o Vale dos Vinhedos. E eu não poderia deixar de citar vinícola Amiolo, mas também o Spa do Vinho. Aliás, que fica uma na frente da outra. Então, Miolo e Spa do Vinho, um na frente do outro, que é a foto mais emblemática do Vale dos Vinhedos, sem sombra nenhuma de dúvida. Cercada de vinhedos, a Miolo, uma vinícola que trouxe um conceito de vinho diferente para o Brasil, investe muito em novos produtos, investe muito em novos conceitos, investe muito em regiões diferentes. A Miolo tem vinhedos na Campanha, a Miolo tem vinhedos no Vale dos Vinhedos, a Miolo tem vinhedos lá no Nordeste. Ela traz rótulos e ideias diferentes para vinhos, né? Agora vinhos com longo tempo de autólise, o espumante iríade, que, né, passa anos e anos em autólise, né, traz vinhos. É incrível o projeto que a Miolo faz e tudo que ela entrega para o vinho brasileiro. E mais do que isso, a Miolo tem uma super experiência de enoturismo, né? Quem chega lá, claro, tem que marcar, mas tem uma experiência muito legal de degustação, mini curso de degustação, tem toda a parte de visita, salas e barricas é muito legal, é um local muito bonito, e na frente do Spa do Vinho. Então, essa troca, essa sinergia entre eles é muito legal. O Spa do Vinho também é outra grande referência da cultura vitivinícola do Brasil, principalmente do Vale dos Vinhedos. Faz também os seus vinhos, né? Tem vinhos como Vila Europa, que conhecido como VX, só compra no Spa do Vinho, só lá que você compra. E vale muito a pena. Então, essas duas vinícolas dentro do Vale dos Vinhedos, e o Vale dos Vinhedos é uma região que, primeiro que foi a nossa primeira indicação de procedência do Brasil em vinhos, depois foi a nossa primeira DO em vinhos do Brasil. Lembrando que agora o Brasil acabou de aprovar a sua segunda DO de vinhos, que é exclusivamente para espumantes, os Altos de Pinto Bandeira. Mas no Vale dos Vinhedos, a gente tem uma DO que abrange vinhos tintos, principalmente Cova Merlot, vinhos brancos, principalmente Cova Chardonnay, e vinhos espumantes, com corte entre Chardonnay e Pinot Noir como destaque. É uma região um pouco mais chuvosa, uma região um pouco mais úmida, uma região que favorece frescor, de modo geral, nos seus vinhos. A uva Merlot acabou sendo a grande protagonista dos vinhos tintos aqui, a grande destaque, não à toa também, da DO, no Vale dos Vinhedos. E quando a gente olha, assim, aqui a gente está no Spa do Vinho olhando para a Miolo. A gente já vê a grandiosidade da Miolo, com suas grandes estruturas, com seus grandes conceitos. É uma produção que sempre está trazendo novidades. Claro, é uma grande vinícola, mas quem vai ao Vale dos Vinhedos, sem sombra nenhuma de dúvida, que você nunca foi no Vale dos Vinhedos, você vai ir numa vinícola. Eu recomendo ir na Miolo, recomendo fortemente, porque é muito legal. A Miolo sempre é inovadora em muitas coisas, em muitas ideias, em muitos conceitos. A Miolo trouxe em 2005, quase não se pensava nisso no Brasil, por exemplo, a Miolo em 2005 trouxe o Michel Rolland para dar consultoria para eles, e melhorou bastante os vinhos deles na época, e eles trouxeram por causa disso, né? Eles queriam ter uma evolução nos seus vinhos. Em 2005, uma safra espetacular, sendo beneficiado pelo Michel Rolland. Olha que interessante, né? O mais famoso fly winemaker do mundo. E a Miolo sempre implementando novos projetos e novas ideias. Então, destaque aí para Miolo. Então, menção honrosa, Vale dos Vinhedos, Miolo e Spa do Vinho. Aqui um pouquinho, né, das regras da denominação dos vinhos, né, do Vale dos Vinhedos. E a Miolo tem vinhos bem legais, tem tanto espumante, quanto vinhos brancos, quanto vinhos tintos. Tem o vinho branco Chardonnay deles, o Cuvée Giuseppe, que é o DO Vale dos Vinhedos, é incrível. O Cuvée Giuseppe tinto, que também é DO Vale dos Vinhedos, é muito legal. Os espumantes método tradicional da Miolo, que eles também classificam com DO Vale dos Vinhedos, são muito legais. Tem preços bons e entregam muita qualidade. Preços bons no sentido não são tão caros e entregam muito bem. Eu tive agora há pouco tempo na Miolo, fui comprar o Cuvée Giuseppe, estava algo em torno de R$80,
um dos melhores vinhos brancos do Brasil, com uma consistência incrível. Então, muito, muito bom. Entrega super bem. Pô, imagina, perto de entre 80 e 90 reais, mas mesmo assim, vamos considerar 90 reais como preço de um vinho branco de alta qualidade com selo de Vale dos Vinhedos, gente. É uma baita de uma oportunidade. E, inclusive, o vinho que eu estou degustando é um vinho da Miolo. E eu até ia degustar um vinho com a DO Vale dos Vinhedos, e até eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do Wine Garden. Mas a Miolo tem tantos projetos legais que eu resolvi provar, e eu estou provando aqui com vocês, um vinho da Miolo, mas eu não quis pegar um vinho do Vale dos Vinhedos, eu quis pegar um projeto diferente da Miolo para mostrar para vocês. E eu peguei aqui um vinho da Miolo. Deixa eu botar aqui para vocês verem, aqui dá melhor. Que é um Pinot Noir Single Vineyard da campanha gaúcha, que inclusive com selo IP Campanha, porque a Miolo produz na campanha. Esse é um Pinot 2021. Uma produção um pouco menor, mais limitada. E eu servi uma dose desse vinho para provar ele. E até vou servir mais um pouco, porque é incrível a Miolo fazer vinhos e fazer vinhos em várias áreas diferentes. Inclusive, agora a Miolo tem aquele investimento já há algum tempo lá no Vale de São Francisco. O Vale de São Francisco agora ganhou a sua indicação de procedência. Ganhou não, né? Conquistou a sua indicação de procedência, que são anos e anos de processo. Vou mostrar para vocês, então, de novo aqui. Opa, aí, 2021. E olha que bonito os rótulos, né? Esse projeto Single Vineyard, que eles chamam, que são vinhedos exclusivos em áreas diferentes. E eu peguei esse porque a Miolo foi uma das primeiras a investir lá na campanha. Tanto que hoje, o investimento mais antigo da campanha, que são, aliás, dois investimentos muito antigos da campanha, né? A Quinta do Seival e o Projeto Almaden, os dois hoje pertencem à Miolo. Olha que interessante, né? E a Miolo, que também ajudou, sugeriu o investimento do Galvão Bueno, da Bueno Wines, lá na campanha. Foi a Miolo, a família Miolo, que ajudou eles lá a desenvolver. Olha que legal, né? Então esse vinho aqui, ele é um Pinot com um pouquinho mais de intensidade, né? Uma intensidade aí média, visual, talvez define bem. É bem límpido, mas vamos lá para aromas e sabores. Então no aroma, ele é um Pinot que tem um pouquinho mais de intensidade. Ele é um Pinot que entrega um pouquinho mais de volume aromático, um caráter maduro de fruta, bem interessante. Uma fruta um pouco mais madura, então aqui a gente tem um morango bem maduro, aqui a gente tem uma nota de um puxado para uma framboesa bem madura. Tem uma nota terrosa, tem uma notinha que remete a alguma coisa um pouco defumada, um toquezinho meio aromático delicado. Bem interessante. Aí tem um toquezinho de ervas, bem legal, onde está a taça. Ele fica um pouco mais frutado, fica um pouco mais exuberante, seus aromas. Um golinho. Em boca. É um vinho seco, é um vinho que tem tanino médio menos, mas bem gostoso, uma boa textura. O corpo dele é até um corpo médio para Pinot. A acidez dele é uma acidez média, quase subindo um pouquinho, mas média define bem. E com bastante sabor. Bastante essas frutas vermelhas, bastante esse caráter um pouco mais... Tem um toquezinho mais defumado, um toquezinho pireumático gostoso. É um vinho mais leve, mas com um pouquinho mais de intensidade para Pinot do que convencionalmente a gente tem. Um Pinot com 13,5% de álcool, mas entregando muito bem. E é um vinho que não é muito caro. É um vinho que fica aí na faixa dos seus R$90, pouco menos, né? R$80. Claro, depende do lugar onde está. E isso é uma das coisas muito legais também da Miolo. Até por isso que eu escolhi um vinho que a gente seguidamente degusta aqui os vinhos da Miolo. E eu gosto de citar, porque é um projeto realmente que chama atenção, tem bastante destaque. E bem saborosos e conseguem, como eu estava falando, o grande destaque da Miolo também consegue entregar vinhos com preços muito interessantes. Não tão caros. Entregar vinho caro é fácil. Né? Agora aqui entregando muito bem. E uma outra característica muito legal nessa questão de inovação da Miolo, conceito, a Miolo foi a primeira a implementar um garden, o famoso Miolo Wine Garden, que é
na área, nos jardins da vinícola, eles colocaram um projeto gastronômico para as pessoas comerem, beberem vinho, se divertirem no meio dos vinhedos. Incrível, né? Hoje, muitas vinícolas têm o seu garden, que é demais, porque as pessoas podem ir em lugares diferentes, curtir coisas diferentes, vinícolas diferentes. Gente, a Miolo foi a primeira a implementar. Ninguém tinha no Brasil. E a Miolo comprou uma ideia, um conceito, implementou. E a Morgana Miolo, né, da família Miolo, que é ela e a Gabriela Jornada, que gerenciam o Wine Garden e fazem desse projeto um projeto incrível. E foi o pioneiro. Hoje várias vinícolas têm, e que bom que elas têm, mas a Miolo mostrando um pouco essa ideia de estar sempre trazendo coisas novas, ideias novas para o mundo dos vinhos. Então, merece a minha citação de vinícolas incríveis para se conhecer. Então, além de tudo que a gente falou, vocês podem ir na Miolo e curtir o Wine Garden. Então, vocês podem passar literalmente o dia na Miolo, com muitas coisas legais, tomando um vinho bacana, curtindo o vinhedo, fazer visita, né? E o spa do vinho é na frente. Então, quem quiser se hospedar num spa conceito de vinho, né? Um hotel, que é um hotel spa, bem, bem legal. Então, boa citação, né? Vamos falar de Argentina? Eu quero falar de Argentina, porque a Argentina... Eu vou tomar mais um gole desse vinho. Você me deixou com uma salivação tão boa na boca. Vamos tomar mais um gole. Tomar mais um gole desse vinho. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Gostoso, gostoso, gostoso. Tá. Mas eu tava falando para vocês que, como a gente tá falando de América do Sul, vinícolas incríveis da América do Sul, eu tenho que falar de Argentina. A Argentina tem alguns projetos mais incríveis aí de vinhos também do mundo inteiro, não só da América do Sul. E esse projeto chamado Bodega Aleana, que é a El Inimigo Wines, né? É o Inimigo, faz os famosos vinhos da El Inimigo, Gran Inimigo. É um projeto, é uma vinícola incrível. Mas disparado. É uma vinícola realmente muito especial. Muito especial mesmo. Aonde ela está? A Aleana é o nome do projeto, né? A Bodega Aleana. Pouca gente sabe disso, né? Porque Aleana, porque é um projeto de dois sócios, que é o Alejandro Vizil, que é o enólogo da Catena, com uma das filhas da Catena, que é a Adriana Catena. Por isso ficou Aleana, o nome do projeto. E aonde eles estão? Eles estão em Mendoza, região central aqui, né, da Argentina, principalmente costeando a Cordilheira dos Andes, dentro da famosa região de Cuyo, tem a província de Mendoza. Eles estão dentro da província de Mendoza, que é a província mais famosa de produção de vinhos da Argentina. Por que, Marcelo, que você está citando a Aleana como vinícola incrível no mundo? Porque a experiência na Aleana é simplesmente espetacular. E os vinhos são incríveis. O enólogo é um enólogo incrível, mas vamos lá. Vamos contar um pouquinho do que eu posso contar, porque eu também não gosto de contar tudo para deixar vocês irem conhecer o lugar e ter suas experiências e ter suas vivências. Mas eu falo seguidamente sobre isso, que eu rodo o mundo pesquisando sobre vinho, eu rodo o mundo visitando vinícolas para trazer conteúdos para os alunos, né? Entendimento sobre vinho, tudo que está acontecendo. Eu faço participo de muitos almoços e jantares harmonizados pelas vinícolas do mundo. Até hoje, a experiência harmonizada mais incrível em uma vinícola que eu já participei foi na Aleana. Foi um jantar harmonizado que durou 6 horas. 6 horas. Então, como é que era a proposta? Que é o jantar que eles têm lá, o almoço. Tem que marcar, tem bastante gente que quer ir, então tem que marcar com tempo. Tu escolhe lá, eles têm... Depende da época, do menu, eles têm sequências de 5 pratos ou de 6 pratos. Tempos, na verdade, né? 5 tempos e 7 tempos. 5 tempos e 7 tempos. Eles botam todos os vinhos servidos. Essa foto que vocês estão vendo aqui é a foto desse dia, né, da minha mesa. Eles botam todos os vinhos, eles servem todos os vinhos da bodega. A bodega, o nome se chama Aleana, mas ela é muito mais conhecida como É o Inimigo. Eles servem todos os vinhos e você vai recebendo
as etapas e você vai harmonizando com os vinhos que você quiser. Eles recomendam antes você provar, dar um golezinho em cada um dos vinhos, para que você entenda um pouco as características dele, e conforme vem o prato, você vai fazendo a sua harmonização, como você quiser. É um conceito puxado para o slow food, então a sequência demora bastante tempo, né, para eles fazerem todo o serviço e tudo mais. É incrível a experiência harmonizada. Chefe de alta qualidade, os pratos de alta qualidade. É incrível, incrível, valorizando muitos produtos locais. É muito legal. É muito legal. Vale muito a pena. Mas não é só por causa do restaurante. O restaurante, inclusive, eles chamam de Casa Virril, né? Porque a casa do Alejandro Virril é aqui. Né? Quando vocês entram na bodega, Leandro, vocês veem a casa dele ali. Né? O enólogo mais famoso da Argentina. Bom, a visita na vinícola é incrível. A visita é incrível. A vinícola tem uma pegada diferente, uma proposta diferente, né, de menos uso de madeira, de procurar terroirs específicos, de vinho de alta qualidade, de vinhos mais macios, um pouco mais complexos, privilegiando frescor, não usa barrica nova, usa os ovos de concreto, muito deles. Só que a visita na vinícola, ela é toda inspirada na Divina Comédia de Dante Alighieri. Porque o Alejandro Virril, quando ele era pequeno, o avô dele italiano, contava para ele, quando eles iam para os vinhedos, o avô dele já era produtor, eles iam para os vinhedos, o avô dele contava para eles um pouco sobre a Divina Comédia. Então ele tinha aquilo muito forte, ele, quando criou o conceito, ele trouxe para ser temático da Divina Comédia de Dante Alighieri, que é uma das obras mais importantes da literatura mundial, uma obra italiana, né, de Dante Alighieri, que é incrível. É linda, né? Então, a visita na vinícola é temática. Eu não vou contar para vocês participarem. Aí as degustações e tudo mais. É incrível e é uma das vinícolas assim que vale a pena conhecer. Ela não é uma visita, ela não é uma vinícola de tanta tecnologia, nem tão grande. Ela é espetacular porque ela é da casa, ela é caseira, ela é autêntica. Ela traz tudo que eles entregam ali, tem uma qualidade alta. É dele. E seguidamente, tá, gente? Seguidamente o Alejandro Virril tá lá servindo no restaurante. A casa dele é ali, então seguidamente ele tá ali, servindo as pessoas, conversando com as pessoas. Então, o enólogo mais importante da Argentina, olha que legal. Eles estão em Mendoza. Mendoza é a região aí que produz quase 80% de todo o vinho da Argentina, é a mais importante. Eles estão ali, eles estão em Maipú, né, que fica bem próximo a comuna, a cidade de Mendoza, que é a capital da província, que também tem o mesmo nome, né? A província se chama Mendoza, a capital se chama Mendoza. Então, a província é como se fosse um estado, a capital é a cidade de Mendoza. Quando a gente chega de avião, a gente desce em Mendoza, a cidade. Os vinhedos, eles oscilam de altitude a partir de 430 metros, chegam a mais de 1.600. E esse é um dos segredos da Liana, porque o Alejandro Virril, ele acha os melhores vinhedos e ele gosta de vinhedos de altitude. E ele gosta e deu um destaque muito grande para uma uva que ele gosta e que acredita em um potencial muito grande, que é a Cabernet Franc. E hoje a Cabernet Franc, inclusive, se tornou uma das uvas protagonistas da Argentina depois da Malbec, por causa desses trabalhos que eles vêm fazendo, alguns produtores, entre eles o Alejandro Virril, fazendo vinhos muito interessantes. E não à toa que o primeiro vinho a ganhar 100 pontos Parker da Argentina foi um Cabernet Franc da Bodega Liana, o Gran Enemigo Altajarri. Vinhedos do Vale de Uco, quase 1.600 metros de altitude, de Cabernet Franc. E ele ganhou, né? Também foi no mesmo ano que ganhou o Gran Inimigo, ganhou o Catena, Adriana Vineyard, Riverstone, Malbec. Casualmente, é o mesmo enólogo, casualmente. Não tem casualidade aqui, né? É o mesmo enólogo, só que em dois projetos diferentes. Ele é o Alejandro Virril, ele é o enólogo-chefe da Catena. Né? E ele também é o enólogo-chefe da Gran Inimigo, que é o inimigo que é a vinícola dele, ou mais corretamente, Bodega Aleana, que é quem faz o El Inimigo, o Gran Inimigo. Que história legal, né? E que experiência legal, os vinhos são incríveis, são deliciosos, é uma pegada diferente da Argentina, é uma ideia diferente, é uma coisa mais caseira, é uma experiência, olha, vale a pena conhecer. Se vocês forem na Argentina,
vão na Bodega Leana, na El Inimigo Wines, porque é realmente incrível, é espetacular. E tá aqui o cara, né, ele tem uma cara assim de doidão, de malucão, mas ele é muito gente fina, ele é muito gente boa, ele fala com todo mundo, ele interage com todo mundo, ele responde todo mundo nas redes sociais, né? A gente manda mensagem para ele, ele responde, às vezes a gente posta ele, marca ele agradece, ele é uma figuraça, Alejandro Rio. Não à toa tem todo o sucesso que tem e merece todo o sucesso que tem. É realmente um personagem que merece destaque, e merece muito destaque. Bom, aqui um pouquinho de Mendoza, porque a bodega Aleana, Grande Amigo Wines, ela está aqui em Maipu, bem próximo até de Loja de Cuyo, bem na divisa ali entre essas duas cidades, em vinhedos que ficam aí na faixa de seus, né, vamos lá, uns 600, 700 metros, mas a vinícola é aqui, os vinhedos mesmo, onde vem os vinhos da El Inimigo, vem lá do Vale de Uco, lá da altitude, lá literalmente no sopé da Cordilheira dos Andes. E esse é um dos grandes segredos, essa altitude ela traz um frescor extra para os vinhos argentinos, que são vinhos potentes, intensos, de grande intensidade, são vinhos de longa maturação. Então, ter mais frescor pela altitude, pontos positivos, que é um dos grandes destaques da Argentina, é ter mais frescor nos seus vinhos. Então, pontos positivos aí para os vinhos de altitude, e é o grande oásis hoje dos vinhos argentinos, é Vale de Uco. Então, solos com pedras calcárias, maior amplitude térmica, solos de boa drenagem, solos com carbonato de cálcio, uma série aí de outras características do terroir, principalmente, né, os verões mais secos, quentes, acabam fazendo vinhos mais potentes, concentrados, a altitude traz uma moderação de frescor para os vinhos. E lá, no Vale de Uco, a nossa última vinícola de hoje, que ganhou 2 vezes consecutivas como a vinícola de enoturismo mais incrível do mundo. É realmente uma vinícola espetacular. É um projeto incrível na Argentina, Vale de Uco, que é a Zuccardi Piedra Infinita. Esse é um projeto que não à toa ganhou 2 vezes como o melhor projeto de enoturismo do mundo. Porque é incrível. É um projeto relativamente novo da Zuccardi. A Zuccardi tem a outra sede, que é a mais antiga, que fica lá em Maipu, na comuna de Maipu. E aqui, Zuccardi Pedra Infinita é incrível. Eles fizeram uma vinícola toda holística. A Zuccardi aboliu o uso de madeira. A Zuccardi só usa o concreto para fazer as maturações dos seus vinhos. A vinícola era toda integrada com o local, com as vistas lindas da Cordilheira dos Andes. Tem um almoço harmonizado incrível. Vocês podem degustar os vinhos incríveis, simplesmente espetaculares da Zuccardi, os Piedra Infinita, que são vinhos complexos, intensos, saborosos, sem passagem por madeira, mas que para mim são alguns hoje dos melhores vinhos argentinos, os vinhos da Zuccardi Pedra Infinita. E aqui alguns deles, não à toa também, vinhos aí que acabaram ganhando, né, esse destaque também de 100 pontos Robert Parker. São vinhos muito complexos, são vinhos de muito sabor, mas principalmente façam a visita da Zuccardi Pedra Infinita. A vinícola é linda, o lugar é lindo, é no meio, é no sopé da Cordilheira dos Andes. O local é todo integrado com o terroir. Ah, mas ele está no terroir sim, mas eles aproveitam os elementos do terroir. Pedra Infinita exatamente porque é uma área de muitas pedras, eles chamam de Pedra Infinita. Eles aproveitaram essas pedras para fazer a vinícola. É uma experiência incrível. Vão conhecer porque é uma experiência espetacular. É uma experiência incrível e posso dizer para vocês, tá? É uma experiência praticamente única porque é incrível. É incrível. Eu não quero contar mais, não estou louco para contar, mas vão conhecer porque realmente não à toa ganhou 2 vezes como melhor vinícola de enoturismo do mundo. Porque o conceito, você vive o conceito lá do terroir de Vale do Uco. E é incrível, e os vinhos são simplesmente espetaculares, né? Simplesmente esse Piedra Infinita, Canaúculo, Los Membrinos, são vinhos simplesmente impressionantes.
impressionante. Um vinho realmente assim que chama a atenção pelas suas características e tudo mais. É incrível. Por isso que é legal, né? Eu escolhi algumas vinícolas aqui do Novo Mundo. Eu poderia escolher tantas outras, tantas vinícolas diferentes, tantos projetos legais, tanta coisa para falar, mas acho que eu escolhi umas vinícolas aqui que foram bem significativas, né? Foram bem representativas, a gente ficou bem atendido com essas vinícolas, tanto passando por Uruguai, depois passando pelo Chile, passando pelo Brasil, 2 projetos bem diferentes, na Argentina, 2 projetos bem diferentes. Acho que foi bem legal, assim, são projetos que me impactaram muito, e eu visito muitas vinícolas no mundo inteiro, incríveis as vinícolas, e esses são projetos que eu posso dizer para vocês que qualquer um deles vocês vão ter experiências, perfis diferentes, mas perfis incríveis. E por isso que a gente gosta de aprender sobre vinho. Por isso que a gente pesquisa, por isso que a gente estuda, porque a gente quer aprender mais e a gente quer desbravar mais esse mundo dos vinhos. Foi legal, né? Eu sou simplesmente apaixonado por vinícolas, sou simplesmente apaixonado por esses projetos. E sempre que posso eu vou visitá-los, entre outros tantos. Né? Adorei também falar um pouquinho, adorei provar um vinho bem bacana aqui. Fazia tempo que eu não provava, né? Um vinho bem gostoso. Da Miolo, eu falei da Miolo, né? Eu provei um vinho da Miolo lá da campanha, né? Um dos projetos bem legais da Miolo. Single Vinner, um Pinot Noir 2021. Uma delícia, bem gostoso. Foi incrível. Turma, quero agradecer. Foi muito legal, adorei ter vocês aqui, adorei essa interação que a gente teve. Adorei falar um pouquinho mais sobre essas vinícolas incríveis, dicas, lugares que vocês podem conhecer e devem conhecer se tiverem oportunidade, que são muito legais. É aquele beijo muito mais especial, aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.